Agora, como que eu cheguei nesses não essenciais? Os não essenciais são alimentos que a gente normalmente tem no nosso dia a dia, onde eu muitas vezes utilizo em receitas, então se tu olha as receitas que a gente produz, esses alimentos eles muitas vezes estão nessas receitas também, só que como eu penso, tem alimentos que às vezes eles se substituem entre eles. Então a gente consegue optar por alimentos que são mais baratos, que mesmo assim são super saudáveis, optar por esses ao invés de outros. Como é o caso, por exemplo, da chia e da linhaça que a gente falou antes, né? Onde a linhaça, normalmente ela não é tão falada, mas ela é muito mais barata, ela tem muito mais benefícios para nossa saúde comprovados que a chia. Eu não tô dizendo que a chia não seja boa, ela continua sendo super boa, definitivamente. A gente tem, por exemplo, em casa, a gente consome todos os dias. Mas se for por optar entre a chia e a linhaça é a melhor opção. Em todos os termos, de saúde, de praticidade, de custo. Então, definitivamente. Porém, a chia, ela tá na nossa lista de não essenciais. Lista de não essenciais, o que eu quero dizer com isso é que, se tu já comprou esses essenciais, se tu já tá colocando eles em prática e tu quer começar a desbravar outros alimentos, esses são os alimentos que eu te diria, que eu te indicaria para buscar. Então, a chia é uma delas. Ela tem um custo um pouco mais agregado, mas como todos os outros alimentos que a gente vem falando, ela dura bastante. A gente não precisa necessariamente comer um monte de chia. Se tu comer até uma colher sopa de chia por dia, até isso, não precisa ser mais, já tá mais que sensacional. A chia, ela também é a mesma medida para substituir ovos em receitas. A gente pode fazer com a chia, da mesma forma como a gente falou da linhaça. A linhaça é mais barata, como a gente falou, mas a chia funciona tão bem quanto. A gente mistura uma colher de chia com 3 colheres de água. Eles, tanto a chia quanto a linhaça, elas formam meio que um gel, porque elas absorvem bastante a água. Elas formam meio que um gel, e esse gel é o que nessa gel natural, né, obviamente, é o que vai substituir, então, o ovo numa receita, vai dar aquela liga, né? Então, a chia a gente também pode utilizar com essa necessidade. Eu, às vezes, perco nas palavras, né? Mas ok. Boa. O número 2 que eu tenho aqui como os não essenciais, e tu vai entender agora por quê, eu coloquei também como temperos, mas aqui entra. Quando a gente começa a fazer uma alimentação, mudar a nossa alimentação, essa parte de temperos é algo que a gente vai construindo o nosso império com o passar do tempo. Isso é legal ter em mente, né? Não precisa sair comprando, se tu não quiser, todos os temperos que tu vê no mercado. Se tu às vezes se tu vai numa loja natural e tu vê um tempero que te agrada, que parece ter coisas legais dentro, legal, compra. Todos os temperos, eles são bons quando eles não têm acréscimo de sal, ou acréscimo de gordura, ou acréscimo de corante, essas coisas assim. Quando é só a erva em si, quando é só um alimento desidratado. Então sempre leia a lista de ingredientes, procure saber a lista de ingredientes desses temperos. Isso é bem importante. Às vezes a gente compra gato por lebre. Mas os temperos que eu quis dizer aqui, esse aqui, por exemplo, é alecrim. É uma forma super boa, se tu busca uma forma de economizar e ainda ter um tempero de super boa qualidade, é tu começar a plantar os teus. Definitivamente essa é a forma como a gente mais economiza nos temperos. Principalmente quando a gente fala de alecrim, quando a gente fala de tomilho, de manjericão, de coentro. Então, todas essas folhas verdes, né? Salsinha, cebolinha, que a gente muitas vezes consegue encontrar na forma desidratada, a gente consegue facilmente plantar. Então, é só ir numa agropecuária, só comprar, às vezes, sementes, né? Que a gente vê nos mercados também, que aí tem nos mercados sementes que dá um monte de mudinha. Plantar num vasinho. A melhor forma, na minha ideia, é comprar mudinha já pronta. Assim como de chás, né, hortelã, todos esses a gente pode comprar também a mudinha pronta. Em relação a custo-benefício é muito bom, porque são chás de fácil manutenção. E remete bastante tempo de vó, né. Não sei se no teu tempo era assim, mas normalmente as avós, uns anos atrás, normalmente as avós tinham, né, vários chás, vários tipos de chás, vários tipos de ervas plantadas no jardim, qualquer cantinho dava, e ainda continua sendo assim, se a gente colocar em prática. Então, se tem uma parte no teu pátio que tu conseguiria fazer um espaço para plantar esses temperos, tu vai sair muito ganhando se tu ainda não tem. Se tu mora em apartamento ou numa casa, talvez, onde tu não tenha tanto acesso a jardim, tem vasos, dá certo também. Eles não precisam de muito sol, eles não precisam de muita manutenção. Só tu tendo um vaso, dar água de vez em quando, procurar, né, manter a terra úmida, o mínimo que essa plantinha precisa, e
e tu vai ver que tu vai ter teu suporte, teu acesso a ervas e temperos interminável. Essa daqui, por exemplo, é de uns galhos de alecrim que a gente tem no pátio. Então eu simplesmente colhi os galhos de alecrim, deixei eles secar, lavei, deixei secar, e depois quando eles já estavam bem sequinhos, eu consegui colocar aqui no meu pote. Para quando, por exemplo, eu quero fazer uma receita, não quero necessariamente ir no pátio para pegar, na horta para pegar, ou quando eu quero colocar dentro de um chá de alecrim fica muito bom também. Então tem várias coisas que a gente consegue fazer, e essa forma aqui é definitivamente plantar eles. É um alimento que a gente consegue plantar, que sai muito mais barato, o sabor é incomparável do sabor fresco, por exemplo, de um manjericão fresco a um manjericão desidratado, não tem comparação, manjericão fresco é muito, muito bom. E é uma forma também mais saudável de manter e tu consegue manter por muito mais tempo, né. Então esse é um dos motivos. Um outro elemento que não vou entrar muito, mas que se tu, dependendo do tipo de receita que tu coloca em prática, se tu faz, bolos, eu às vezes uso, o açúcar mascavo para colocar em bolo, mas uma coisa que eu utilizo o açúcar mascavo, e eu opto pelo mascavo, porque ele é muito melhor que o açúcar branco, né, isso a gente todos nós já sabemos, e não existem, pelo menos ainda, comprovações de que o açúcar de coco, aqueles outros, sejam realmente melhores que o açúcar mascavo. Que o açúcar mascavo, que açúcares integrais são melhores que açúcar branco, sem dúvidas. Porém, não existem comprovações fortes o suficiente que demonstrem que vale muito mais a pena pagar por um açúcar bem mais caro de coco e babá de uva, que aí tem alguns de semente de uva, enfim. O bom e velho açúcar mascavo já cumpre o papel. Porque tu vai ver que quanto mais a gente mudar a nossa alimentação, se tu utiliza, por exemplo, essa pasta que eu falei, de uva passa, de tâmaras, já é uma forma legal de adocicar a tua receita, de adoçar a tua receita, desculpa. E o açúcar mascavo ele entra às vezes, ele não necessariamente eu definitivamente não uso ele com tanta frequência. Uma coisa que eu utilizo o açúcar mascavo, que hoje eu tentei fazer sem, eu acho que não deu tão certo, é para fazer pão. Então, para fazer pão, eu açúcar mascavo, uma colherinha de chá desse, então por isso que eu digo que é um alimento que a gente compra e que dura uma eternidade, né. Uma colherinha chá para misturar junto com um fermento, se tu faz pão, é sensacional, fica uma cor bem bonita para o pão. Hã, é usar o açúcar mascavo para fazer esse fator de crescimento para o fermento biológico seco, né, onde tu daí mistura com aquela água morna, ele cresce, e o açúcar mascavo ele ajuda bastante nisso, definitivamente, é muito diferente. Antes eu até nem colocava açúcar no pão, essa uma colherinha, mas aí eu comecei a me educar mais sobre o processo de fazer pães, e eu vi que não, definitivamente é necessário, porque as bactérias do fermento biológico, elas precisam do açúcar para crescer, né, para se alimentar. Então definitivamente mas é uma colherinha. Então, isso que dura muito tempo, pode acreditar. Boa? Então, isso também é um alimento que vale bastante a pena comprar em lojas a granel, definitivamente. Gergelim, talvez tu tenha sentido falta, talvez tu nem lembre dele. Gergelim, eu coloquei como um alimento não essencial, ele definitivamente não é essencial, né, gergelim. A gente conhece muito mais o gergelim por causa do pão com gergelim, né, ou daquelas comidas asiáticas. Os asiáticos costumam colocar bastante gergelim, assim, em cima da comida, fica bem bonito, né. O gergelim, ele tem algumas coisas legais nele, principalmente o fator de gordura saudável. Porém, é uma semente tão pequenininha, mas ele entrega uma quantidade legal de gordura. Mas ele não é nada comparado à linhaça, por exemplo. Então, se tu for optar por qual comprar, a linhaça é bem melhor que comprar que o gergelim, tá? Mas o gergelim continua sendo um alimento legal, se tu acha que tu quer começar a introduzir ele, tanto o gergelim branco quanto o gergelim preto. Tem receitas de pasta de gergelim que chama tahine, e essa pasta ela é super boa, mas eu acho muito mais fácil quando a gente compra a pasta já pronta. Então na internet tem algumas lojas, às vezes loja natural tem também essa pasta de gergelim que chama tahine, que é basicamente o gergelim moído, transformado como se fosse assim uma pasta de amendoim, né, onde a gente pega o amendoim, moe e ele se transforma naquela pasta. O mesmo acontece com o gergelim, mas vale mais a pena, na verdade, comprar ele já pronto. Então, o gergelim é definitivamente um item não essencial, é um bônus. Eu gosto do sabor dele, apesar de ele não ter um sabor assim tão marcante, é tipo a chia, né? Mas
seria interessante de ter, mas eu não consideraria ele de forma alguma essencial. Eu coloquei aqui na lista porque tu pode achar ele em algumas das nossas receitas, eles agregam, fazer um pão multigrãos, por exemplo, é legal ter esse gergelim, ele dá uma crocância diferente pro pão, ele dá uma cor diferente a esse pretinho, vale a pena. Algumas receitas polvilhar esse gergelim, mas definitivamente ou usar tahine ou optar por alguns outros alimentos no lugar do gergelim vale muito mais a pena. O mesmo vai com a semente de abóbora, ou no caso dessa daqui, semente de girassol. A gente precisa ter em mente que as sementes de abóbora e sementes de girassol, elas são fontes muito boas de gordura. Só que toda gordura, a gente não tem uma necessidade tão grande de consumir gordura. Então a gente não precisa muito desses alimentos na nossa alimentação. Até porque se tu come alimentos como por exemplo, abacate, tu já tem a tua quantidade de gordura nesses alimentos. Então o nosso corpo ele não tem necessidade de gordura tão grande como muitas vezes nós somos levados a acreditar. Mas a semente de girassol e a semente de abóbora são bons alimentos para a gente colocar em prática. A gente pode colocar nas frutas, a semente de abóbora de girassol, desculpa, que é essa daqui, ela tem um sabor bem ameno. Existe também já disponível no mercado pasta dessa semente aqui, e como se fosse uma pasta de amendoim, só que ela fica uma cor mais clara, um sabor também mais ameno que a pasta de amendoim. Ela é bem boa, ela é uma fonte boa de gordura, assim como a pasta de amendoim também é uma boa fonte de gordura. E a semente de girassol, aquela sementinha, a pepita de girassol, aquela sementinha verde, também é uma boa fonte de gordura, mas também não precisa estar sempre na nossa alimentação. Show? Elas também têm um valor um pouco mais agregado, mas definitivamente pelo pouco que a gente precisa consumir delas, vale a pena investir e tu vai ver que vai durar bastante tempo na tua cozinha. Mesmo tu consumindo todos os dias, que é mais importante, né? Comprar e consumir. Caso contrário, vai adiantar de quê, né?